Oi gente, tudo bem? O tema do vídeo de hoje é aeróbico em jejum. Será que faz bem? Será que funciona? Depois da vinheta. Antes de começar a falar, eu quero deixar bem claro pra você que o conteúdo desse vídeo é a minha opinião e a minha experiência. Antes de você tomar qualquer decisão de fazer atividade física sem se alimentar, procure um nutricionista ou um profissional de educação física. Para de lenga-lenga, vamos ao que interessa, né? O negócio é o seguinte, eu sempre fui contra você praticar alguma atividade física sem se alimentar, porque eu falava, gente, vai desmaiar, vai passar mal, principalmente porque quando eu era adolescente, eu tinha assim um hábito de desmaiar quando eu fazia atividade física, sabe? Tudo bem, não era um hábito, era um defeitinho que dava um negócio aqui assim, sabe? Mas já melhorei, já tô bem. E aí eu comecei a assistir a alguns vídeos no YouTube e procurar referências, ouvir o que as outras pessoas estavam falando e falaram pra mim que o aeróbico em jejum realmente funcionava, mas que a pessoa não poderia praticar por 2 semanas seguidas, porque o corpo se acostumaria. Então eu falei assim, vou tentar. O meu objetivo era fazer o aeróbico em jejum e praticar o meu crossfit à noite, que é a atividade física que eu pratico normalmente. E fazer isso por 2 semanas, porque me falaram que ele funcionaria por 2 semanas. Mas eu não consegui. Eu fiz por 1 semana, deu um intervalo de 1 semana, que foi uma semana muito turbulenta, cheia de feriado, de muito trabalho, e eu não consegui fazer essa dinâmica e voltei na semana seguinte que eu tinha um casamento pra ir, tinha que emagrecer. Só que tem alguns poréns nessa história. Na primeira semana eu realmente emagreci assim bastante, eu emagreci quase uns 2 quilos fazendo o aeróbico em jejum, a corrida de manhã e o crossfit à noite, que era a minha atividade de força, porque ao mesmo tempo eu estava testando um negócio que eu tinha visto na internet que falava que você deveria praticar sua atividade de força com 6 horas de distância da sua atividade de corrida, né? O seu aeróbio, qualquer que fosse ele. Só que, gente, tudo bem. Se antes eu só fazia crossfit e depois eu corri e fiz crossfit, lógico, né? Gasta mais, come normal ou come menos, lógico que você vai perder peso. Para a primeira semana, eu perdi bastante peso fazendo aeróbico em jejum, mas a minha atividade de força no final do dia, com 6 horas de distância. Não passei mal porque eu acordava, tomava água, tomava meu chá. E aí, o que acontecia? Eu acho que a água da ameixa também dava aquela, né? Eu não ficava assim totalmente em jejum, porque tinha um açuquinha na... a gosma da ameixa, sei lá o que tem ali na água da ameixa, que parecia que eu não estava completamente em jejum e eu corria bem, corria até uns 5 quilômetros, mais ou menos, fazia até uns 30 minutos de atividade em jejum, voltava, né, ia tomar meu café depois normal, fazia todas as outras refeições normais de 3 em 3 horas, porque eu não faço jejum intermitente. À noite eu fazia o meu crossfit, me alimentando antes do crossfit, porque antes da atividade de força, realmente não dá pra ficar sem comer, porque senão você fica muito fraca e não consegue levantar peso nenhum. Na segunda semana, o resultado não foi tão bom assim. E aí, eu analisei um negócio. Excluindo essa semana aí no meio da minha experiência, né, que eu não fiz o aeróbico em jejum, na segunda semana que eu fiz aeróbico em jejum, a minha perda de peso não foi tão grande. Eu perdi sim, sei lá, mais de 600 gramas, mas não chegou nem a 1 quilo. E aí eu fui pesquisar, analisar e aí cheguei a uma conclusão. Na primeira semana eu tava praticamente com alimentação low carb, me alimentando muito de abacate, de amêndoas, de ovo, de coisas que eu já sei que meu corpo se dá muito bem e que eu normalmente fico mais sequinha quando eu invisto nesses itens na minha alimentação. Já na segunda semana que eu tava testando o aeróbico em jejum, tava comendo assim, normal. Normal que eu digo não é comer besteira. Normal é comendo tapioca, comendo batata doce, comendo arroz. Na época eu lembro que eu comi essa semana arroz negro. Eu não como arroz normal, né? Arroz negro. Ou seja, tinha
bastante carbo, banana, que na outra semana eu tinha evitado. Eu me alimentei de uma forma saudável, mais normal, e fiz o aeróbico em jejum e o crossfit. Conclusão, não perdi tanto peso quanto na primeira semana da experiência. Letícia, você falou, não entendi nada. E aí, funciona ou não funciona? Então a minha conclusão é, aeróbico em jejum só funciona com alimentação low carb. Isso, gente, pro meu corpo foi o que eu concluí. Não tô dizendo que tem nenhum estudo falando isso. Por quê? Se no início, logo depois da primeira semana, eu pensei, isso aí é mó balela, não funciona nada, só funcionou porque eu corri além do meu crossfit, ou seja, eu aumentei o meu exercício físico. Na segunda semana eu fiz exatamente a mesma coisa, eu aumentei meu exercício físico e não emagreci tanto. Por quê? Porque eu não tava com uma alimentação low carb, eu tava com uma alimentação com carboidratos normais, carboidratos saudáveis ainda, que era tapioca, banana, arroz integral, arroz negro, como eu falei pra vocês. Então, pra mim, essa é a conclusão, que a aeróbico em jejum funciona com alimentação low carb. Sem Jacara adverte que esse vídeo é um vídeo sobre opinião própria, não é baseado em nenhum estudo científico, nem opinião de nenhum profissional, nem de nutrição, nem de educação física. Então, ó, se você gostou desse vídeo, curta, se inscreva no nosso canal do YouTube, segue a gente também lá nas redes sociais. Beijo, até a próxima!